Muito bem, pessoal, iniciamos a aula de hoje. Hoje nós temos aqui 3 assuntos. A gente vai começar dando sequência ao nosso projeto Beauty Salon, né? Que é o projeto para o salão de beleza. A gente está desenvolvendo a nossa API, dando continuidade. Vamos falar um pouquinho sobre as configurações, rapidamente, a gente já viu isso bastante vezes, né? Sobre o S-Lint, o Quider e o Editor Config, nessa versão do nosso projeto. Na sequência, a gente fala sobre a estrutura do nosso projeto, onde a gente vai implementar o Sequelize, e, finalmente, a gente começa com o Migration. Migration da nossa primeira estrutura de dados, que é a nossa tabela de usuários. Então, na última aula, nós falamos sobre... A gente parou na parte a gente falou sobre o Docker e finalizamos introduzindo o Sequelize, que é o ORM que a gente vai trabalhar, né? A gente vai ver hoje na prática aqui, né? A gente vai avançar um pouco mais sobre isso. Mas na semana passada nós já fizemos uma introdução em cima desse tema aqui, ó. A gente falou sobre o Sequelize, né? Só recapitulando aqui com vocês, né? A gente mostrou que, por meio do Sequelize, por meio desse ORM, o que nós fazemos? A gente consegue mapear um banco de dados e implementar aquele padrão de projetos chamado MVC, Modelo Visão Controle, Model View Controller, né? Então, isso já foi. Hoje a gente começa falando sobre essa parte do S-Lint do Quider. Já estou com um projeto aqui aberto. Aliás, as 3 aulas já estão aqui. Deixa eu só atualizar isso aqui rapidinho. Aproveitei para fazer uma atualização rápida aqui no VS Code. Atualização de versão aqui. Beleza, então, olha, eu estou aqui com esse primeiro projeto, referente à aula 6. Estou com esse projeto aqui também aberto, que é referente à aula 7. E, finalmente, esse outro aqui, que corresponde à aula 8. Então, à medida que a gente for avançando com os materiais, a gente vai navegando aqui no nosso código, tá? Então, vamos lá. Dando continuidade, então, relembrando que a gente está construindo a nossa API. Estamos trabalhando com back-end, o nosso projeto Node, né? E aí chegou o momento em que a gente utiliza, a gente implementa aquela definição do ESLint, que são as ferramentas que nós utilizamos para quê? Para a gente padronizar a escrita do nosso código, né? A gente usa esse padrão Airbnb. Bom, isso aqui não precisa ser feito se vocês forem iniciar o projeto do zero, aí tudo bem, aí teria que fazer todos esses passos aqui. Mas como eu sempre mando a última versão do projeto para vocês, né, recomendo que vocês, assim, havendo disponibilidade, vocês podendo, né, tendo tempo, interessante vocês começarem do zero, lá atrás, inclusive com todas as instalações, inclusive do Docker. E quando a gente chegar num momento aqui em que a gente já começar a visualizar algumas funcionalidades da aplicação, a gente vai dar uma parada para a gente poder fazer uma prática aqui no laboratório. Mas quem quiser já se adiantar e fazer em casa, né, se tiver computador e quiser fazer em casa isso, ótimo, tá? É só seguir os roteiros apresentados nesses materiais que eu disponibilizo para vocês. Aliás, falando em materiais, já está compartilhado aqui na nossa plataforma, no Classroom, na aula de hoje, os materiais dessa aula. Depois eu vou vou publicar também aqui, eu vou estar fazendo um upload da última aplicação aqui referente à aula 8. Tá? Muito bem, então, aqui a gente instala o ESLint com opção "-D", indicando que é uma opção de desenvolvimento. Depois a gente utiliza o ESLint --init, onde a gente navega por todas essas opções aqui, que a gente já falou bastante sobre isso. A gente indica para o Yarn,
né, por meio dessa biblioteca, quais são as opções do nosso projeto. Qual vai ser a linha que o nosso projeto vai seguir. Então, aí vai ter uma sequência de perguntinhas aqui, aí vocês vão respondendo e tal. No final, você faz um yarn e ele atualiza o projeto. Bom, uma vez que a gente instalou o ESLint, necessariamente, a gente precisa instalar esse ESLint, que é uma extensão do VS Code, né, para a gente poder combinar a biblioteca que nós instalamos e essa opção que ele nos oferece, do VS Code. Então, você tem que ir lá no seu VS Code, aí você vem aqui nas extensões, né, clicando aqui nesse link, aí você vai pesquisar aqui o ESLint, ele vai ser catalogado aqui. Nesse caso aqui, eu já estou com ele instalado, tá? ESLint. Então, se não tivesse, ia aparecer esse botãozinho verdinho para instalar, clica no botãozinho e tal, ok. Nesse nosso caso aqui, ó, ele já está instalado. Então, se eu clico aqui, ele vai até me mostrar as características do meu ESLint. Tá? Muito bem. Então, aí depois a gente continua fazendo algumas configurações, como criando esse arquivo .eslintrc, a gente já tem ele aqui no nosso projeto também, vou clicar aqui novamente no explorador, né, eu consigo visualizar aqui, ó, tá? Então eu já tenho aqui o eslintsrt, onde nós já definimos as regras do nosso código e tal, os padrões que a gente utiliza. Como eu disse para vocês, eu vou passar muito rapidamente. Aqui no set.json, a gente tem as configurações, algumas outras configurações também do nosso projeto. Aqui, agora sim, o ponto .eslintrc.js. Né? E feito isso, a gente instala o Reader, que é uma outra ferramenta. Como o próprio nome diz, deixa o código mais elegante, né, mais bonito. Então, por exemplo, se a linha do nosso código fica muito grande, ele automaticamente quebra a linha. Então, ele nos ajuda nisso, né? Faz com que o nosso código fique mais legível, né? Muito bem. Então, a gente entra lá nos arquivos, no .eslintrc, e acrescenta algumas configurações também para ele, como está aqui. Tá? Para corrigir eventuais ambiguidades entre o Airbnb e o Reader, que são similares, ele irá utilizar aspas duplas, ao invés de aspas simples. Então, a gente define isso aqui também, ó, single quote, true, aspas simples. Beleza. Bom, feito isso, quando você chega no projeto, se você quiser fazer uma correção automática, lembrando de que a gente precisa instalar essa extensão aqui, o editor config, também é importante, tá? Mas se a gente quiser fazer uma correção em todo o nosso código, é só executar esse comando. O que esse comando faz? Esse comando aqui, ele verifica todos os arquivos que têm extensão .js e faz uma varredura e verifica se está tudo de acordo com o nosso formato. Então, por exemplo, eu vou copiar isso aqui. Vou copiar esse comandinho aqui. Vou Ctrl+C, vou lá na minha primeira versão do projeto aqui, ó, e vou no prompt, vou executar isso aqui, ó. Ele dá uma checada, ele verifica se tem alguma inconsistência, se tiver, ele me mostra. No caso aqui, ele rodou, não verificou que está tudo ok. Nessa versão aqui também, ó, minha segunda versão, também está ok. E vamos ver na terceira versão aqui. Também está tudo ok. Tá? Voltamos aqui para a versão da aula 6. Então, vamos aqui no material. Aí você verifica se a extensão editor config também está instalada. Vem aqui no VS Code. Vem aqui novamente em extensões. Você vai digitar aqui editor config. Bom, aí ele vai mostrar para vocês aqui que o editor config já está instalado. Pelo menos na minha máquina, né? Se na de vocês não estiver, é só clicar no botãozinho instalar. Muito bem. E aí a gente continua fazendo algumas configurações aqui, ó. Cria esse editor config.
define essas configurações, por exemplo, que ele vai utilizar a SHA-7 UTF-8, que nos permite trabalhar com acentuação, caracteres especiais como C cedilha, né? Ele identa em 2 espaços o nosso tab, e insere uma linha final no arquivo, ele faz tudo isso. Tá? Pronto, isso aqui é... Então, esse material aqui foi só as configurações que normalmente vocês fazem em todo projeto que vocês forem fazer, que vocês forem desenvolver. Então, eu passei para vocês aqui, ó. Deixa eu voltar lá no início de novo. Só pra... Ah, tá. Você quer dizer lá no VS Code, aqui no VS Code? Ah, tá. Não. Aqui no VS Code a gente viu só 2 coisas. O ESLint, só esses 2, tá? São só esses 2, o ESLint e o editor config. Só esses 2. O Preader é uma instalação, é uma configuração interna que a gente faz. Para efeito de extensão para o VS Code, são só essas 2 bibliotecas, tá? São só essas 2 extensões, ok? Beleza, tá ok aí, né? Então tá ok, tá legal. Beleza, então vamos puxar aqui. Vamos lá. Voltamos então, agora vamos para o próximo material. Vamos falar agora sobre a configuração da estrutura do nosso projeto. Tá? E aí a gente vai envolver aí o Sequelize. Agora a gente vai colocar na prática o Sequelize. Na aula passada nós vimos Sequelize na teoria, né? Então vamos lá, vamos com calma agora. A gente vai bem devagar para vocês entenderem legal como é que é isso aqui. Então agora, ó, já estou na versão 7. Então eu vou até fechar essa aplicação aqui, ó, aula 6, e vou aqui com essa versão aqui da aula 7. Vamos lá. É muito importante, pessoal, vocês se atentarem para essas minhas configurações. Por quê? Porque aqui no Pact.json, essas bibliotecas elas têm um ajuste adequado para os softwares que a gente está utilizando. Por exemplo, eu fiz uma migração de uma máquina para outra, e aí eu peguei uma outra versão desse PGH Story, que é o Postgre. Eu comecei a ter problema, até que eu fui verificar que o problema era questão de versão. Eu tive que usar uma versão que funcionava o meu projeto para poder fazer com que o meu projeto funcionasse. Tá? Então, esses detalhes são importantes. Essas configurações do Pact.json aqui são importantes. Então, eu recomendo essas configurações, porque eu homologuei, o projeto está rodando na minha máquina certinho, vai rodar na máquina de vocês também. Se vocês fossem começar totalmente do zero, pode ser que você vai encontrar algum problema. Claro que problemas existem para a gente poder resolver, não é verdade? Então, se tiver algum problema, a gente tem que pesquisar um pouco. Na própria internet, né? E a gente certamente lá no Google, a gente vai encontrar alguma solução lá. No Stack Overflow, né, que é aquele software famoso, aquele site famoso da comunidade, né, para poder resolver problemas, certamente a gente vai encontrar a solução lá. Mas vamos lá, então, muito bem. Então, nessa aula a gente vai configurar o Sequelize, a estrutura de pastas da nossa aplicação. Oi. Deixa eu só atender a nossa colega em 1 minuto, que eu estou gravando essa aula. Eu não vou poder te atender muito, mas eu quero te dar um abraço. Tudo bem? Ó, essa aqui é da primeira turma. Tudo bem? Já foi promovida lá na empresa? Já foi. Você já mudou de empresa ou está naquela ainda? Não, estou na mesma. Está na mesma? Ah, então já foi promovida, né? 3 anos, 6 meses. Então, tá bom. Então o curso te adiantou, né? Isso é muito bom. Vamos ser testemunha para a galera aqui, ó. Tchauzinho. Opa, estaremos lá, se Deus quiser. Legal, né, Sandra? Abrindo um parênteses aqui, legal. Você vê que uma pessoa começa a estudar, ela arrumou um estágio, foi fechada, que bacana, né? Muito legal. Legal, vamos lá, então. Então,
a gente vai configurar, então, o Sequelize e a estrutura de pastas da aplicação. Então, inicialmente, iremos criar uma pasta config. Então, eu estou aqui, ó, nessa versão. Né? Eu já criei aqui a pasta config, ó, tá vendo? Pasta config. Onde ficarão a maioria das configurações, iniciando pelas configurações de conexão do banco de dados. Então, olha só, gente, ó, esse arquivo database.js, aqui estão as configurações. Eu comentei sobre isso na última aula, só que hoje é o nosso foco. Então, para a gente poder fazer com que a nossa aplicação se conecte com o nosso banco de dados, entendeu, Lucas, Lohan, Reinaldo e Sandra? A nossa aplicação ela tem que se conectar com o banco, assim como a gente fazia em Java, lembra que a gente fazia aquela conexão da aplicação com o banco? Aqui é a mesma coisa. E a gente vai fazer por meio desse arquivo database.js. Tá? Se vocês observarem, é exatamente aquelas configurações que nós definimos quando nós criamos o nosso banco. Lembra? Ó, o banco é o Postgres, o servidor é o servidor local, a porta que ele é executado é 5432, o nosso usuário chama-se Postgres, a senha Docker, e o esquema do nosso banco de dados chama-se Bury Cello. Tá? Maravilha. Então, para isso, iremos criar um arquivo na pasta config chamado database.js, que serão as credenciais para conectarmos ao nosso banco de dados. É o que a gente viu aqui. Né? Muito legal. Também criaremos dentro da pasta src uma pasta chamada database. Então, a gente tem aqui, ó, dentro do src, agora a gente vai criar essa pasta database aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho desse database, que tem, inclusive, olha, um migration lá dentro, né? E tem, como eu mostrei para vocês, ó, ele tem uma subpasta chamada migration. Então, a gente tem aqui, ó, database migration. Muito bem. Criaremos ainda na pasta src uma pasta app. Aqui, ó, dentro do src, a gente tem uma pasta app. Vou até abrir aqui esses níveis aqui, ó, não tem nada por enquanto, mas dentro dessa pasta app, onde ficarão os códigos que envolvem a nossa regra de negócio da aplicação. Então, dentro dessa pasta, a gente vai criar uma pasta chamada controllers e uma pasta models, olha só. Controllers e models. Isso aqui faz vocês lembrarem de alguma coisa que a gente já estudou no passado? Lembra? Lembra, Lucas? Quando a gente estudou lá no Java, a gente lembra daquele pacote controller? Lembra, Sandra, o pacote model? Lembra? A gente tinha isso aqui lá também. Né? Da mesma forma que lá entravam as classes, aqui entram também os nossos .js, que são os arquivos. Tá? Então, a estrutura é essa aqui, ó. Exatamente essa que eu estou mostrando para vocês aqui. Tá? Bom, aí a gente instala a nossa dependência, o Sequelize. Aí, ó, a gente faz por meio desse comando aqui, yarn add Sequelize. Então, o Sequelize, ele passa a fazer parte aqui, ó, dentro da pasta Node Modules, a gente vai ter aqui o Sequelize. Aqui embaixo, ó. Sequelize, tá vendo? Aqui está o projeto Sequelize. Então, a gente está incorporando ao nosso projeto esse outro projeto, que é o nosso RM. Tá? Você vê como é que a comunidade tem força, né? Gratuitamente você importa, o cara desenvolve, você importa, né? Muito legal. E aí a gente instalou, né, e tal. Em seguida, vamos instalar outra dependência chamada Sequelize CLI, ou CLI. Trata-se de uma interface de linha de comando que irá nos permitir executar alguns comandos específicos, como a criação das migrations, entre outros. Então, yarn add Sequelize CLI, -D, que a gente instala como desenvolvimento. E aí, na sequência, a gente cria um arquivo chamado .sequelize-rc. É esse aqui, ó. Sequelize-src. Tá? Aqui, dentro desse arquivo, a gente define os caminhos, os paths. Quais são os caminhos
para a gente poder chegar nas nossas pastas. Como é que eu faço para chegar na pasta, no arquivo database, no arquivo models, tá vendo? Eu mostro todo o caminho para ele. Tá? Então, ele tem esse dir name aqui que indica quais são os caminhos, né, referente a essas nossas pastas. Tudo configuração, pessoal, tudo receita de bolo. Bom, como iremos utilizar o Postgre, necessitamos criar a seguinte dependência. Aí a gente instala esse pghstore. Esse pghstore aqui, gente, é que eu disse para vocês, necessariamente tem que ser essa versão aqui, ó. Essa versão aqui que eu estou, esse 233, o Sequelize 5.18.4 e esse PG 7.12.1. Tá? Recomendo, tem que utilizar isso aqui para não ter problema na hora de executar. Quebrei muito a cabeça para descobrir que o meu problema que não estava conectando com o banco era a versão. Estava diferente. Bom, aí, esse aqui é o conteúdo do nosso arquivo database.js, que é o arquivo de configurações, e pronto. A estrutura de pastas do projeto está feito, tá ok. Então, ó, aqui embaixo, ó, faço um yarn, tá legal, não houve problema nenhum, rodou numa boa. Tranquilo. Então, isso aqui eu já vou fechar, essa versão aqui já foi. Agora a gente vai para a última, que é essa aqui, ó. Agora a gente faz as coisas funcionarem. A gente começa a implementar uma primeira funcionalidade da nossa aplicação. Tá? Abrindo um parênteses aqui, Sandra, ontem eu estava fazendo uma aula com o pessoal da 302, né? Então, eu estava mostrando que para a gente obter uma funcionalidade do projeto, não é simplesmente chegar e em poucos minutos fazer e a coisa está funcionando. Isso é tudo uma engrenagem. Né? Como você vai na oficina, o cara, para arrumar o carro, ele tem que estar tudo ajustado, né? Entendeu? A coisa não é tão simples, né? Assim também, né? Informática é simples, mas nem tanto. Exige algumas amarrações, né? Alguns conceitos têm que ser aplicados nisso, algumas regras têm que ser definidas. E é uma engrenagem, né, que funciona. E quando você aprende a programar, você faz um programinha lá para poder exibir um número na tela, somar dois números, é muito simples, né? Agora, para você fazer uma aplicação, um sistema funcionar, não é uma coisa tão trivial. Não é isso? Você sabe disso, né, Sandra? Você trabalha com sistema. Imagina um sistema numa empresa que envolve um universo, às vezes, grande de pessoas, né? De usuários, e envolve rede, e tem que ter performance. Tem uma série de detalhes. Envolve segurança. Né? Então, é aquela história, né? Chega a hora de você separar o homem dos meninos, as mulheres dos meninos. Entendeu? A coisa começa a ficar séria. Né? Legal. Então, vamos lá. Voltando aqui para o material. Então, agora a gente fala sobre a migration. Muito bem, chegou a hora, Lucas, em que a gente vai implementar a primeira tabela. Sandra, agora a gente vai criar a primeira tabela do nosso sistema. O nosso banco de dados, imagina que o banco de dados está vazio, não tem nada. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma tabela de usuários, vou implementar isso no meu projeto e vou fazer um programa para poder inserir um usuário dentro do banco de dados. Tá certo? Nesse primeiro momento, a gente vai forçar uma... Aliás, nesse momento aqui ainda não vou fazer isso, vou deixar para quinta-feira. Tá? Nesse momento, a gente só vai criar a tabela. Tá? Na quinta-feira, a gente vai ver como é que a gente vai inserir um registro lá dentro, assim, sem uma interface ainda, sabe, de digitação, mas a gente vai criar uma tabela e inserir um usuário Rubens lá dentro. Tá? A gente vê na quinta-feira. Mas hoje vamos ver como é que funciona o migration. O migration é como é que nós criamos a nossa tabela dentro do banco. Tá? Então, pensem, lembrem-se do conceito de banco de dados agora. Tá? Vocês aprenderam modelagem de dados, aquelas coisas todas. Tá? Então, vamos lá.
Iremos, nessa aula, criar uma migration para a tabela de usuários da nossa aplicação. Para facilitar o nosso trabalho, iremos utilizar um comando Sequelize CLI. Aqui eu já estou botando a mão na massa, tá vendo? Eu vou começar a usar um dos recursos daquela biblioteca Sequelize que nós instalamos. Para a criação de um template inicial com um esquema para definirmos a estrutura da nossa tabela a ser criada. Para isso, a gente executa esse comandinho aqui, ó, yarn Sequelize migration create --name igual a create user. Então, olha, depois que a gente executa esse comando, qual é o resultado disso aí? Se a gente vier aqui na aplicação, a gente vai ver que dentro do database que a gente já havia criado e dentro da pasta migration, ele já criou esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo, que eu comentei na última aula com vocês. Esse arquivo. Então, Reinaldo, Sandra, Lohan, Lucas, eu quero criar uma tabela de clientes no meu sistema. Eu preciso fazer isso aqui, ó. Preciso criar isso aqui. Tá? Eu preciso ter um arquivo desse tipo aqui. Tá certo? Por quê? Porque vai ser por meio desse arquivo aqui que a gente vai criar a nossa tabela de banco de dados. Então, vamos entender isso aqui, tá? Eu vou seguir o material aqui, mas a gente vai alternando aqui para o código, tá? Então, a partir de agora, deixa eu ver a hora aqui, tá tranquilo. A partir de agora, deveremos implementar o método API, olha aqui, ó, método API, e o método down. O down está aqui embaixo, ó. Dentro do arquivo, ó, vou lá no down. O down está aqui embaixo. Boa noite, Vinícius. E aí, João? Boa noite, João. Então, eu tenho um método API e tenho um método down. Vamos lá. Aqui eu peço para vocês lerem os comentários do código referentes ao template abaixo, já preenchido com a criação da tabela users. Então, olha, deixa eu ver se eu tenho esse comentário aqui. Não tem? Vamos ler aqui no material. Ó, método API. Este método é executado imediatamente após a migration ser executada. Então, quando eu executar a migration, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele vai executar isso aqui. Então, Sandra, o que isso aqui faz? Ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai tentar fazer um create table, esse API. Ele tenta fazer uma criação dessa tabela. Se houver algum problema, ele executa o down. O down faz exatamente o contrário, ele faz um drop table. Acredito que vocês tenham aprendido isso lá na disciplina de banco de dados, né? Você tem um comando para você criar a tabela e tem um comando para você apagar a tabela. Esses comandos são comandos da DDL, do SQL, Data Definition Language, né? Comando de definição de dados. Ou eu crio a tabela, ou eu apago a tabela. Só que isso eu não faço utilizando uma instrução SQL, eu faço isso utilizando um método. Afinal de contas, eu estou trabalhando com orientação objeto aqui, não é isso, Sandra? É o que a gente viu já no nosso curso. Lá atrás. Beleza, então, o que consiste esse nosso arquivo? Olha só. Quando eu mando criar a tabela usuário, eu tenho que dizer qual que é a estrutura da minha tabela. Então, eu digo quais são os campos que eu tenho. Eu vou ter um ID, eu vou ter um campo chamado name, eu vou ter um campo chamado e-mail, um campo chamado password hash, um campo chamado provider. Depois a gente vai ver o significado de cada um desses campos, tá? Um create at, um update at. Cada um desses campos tem as suas características. Por exemplo, o ID, ele é do tipo inteiro. Ele allow null, permite nulo? Não, false. Ele é um campo autoincrementável? True, sim. Ele é uma primary key? É uma chave primária? True. Vocês aprenderam esses conceitos, não foi? Banco de dados, modelagem de dados, banco de dados. Então, a gente está aplicando isso aqui agora. O campo name é do tipo string. Permite nulo? Não. O e-mail é do tipo string.
Permite nulo? Também não. E ele é um campo único. Unique, true. Verdadeiro, ou seja, esse campo e-mail, ele não é uma chave primária, mas ele não permite que eu insira 2 e-mails aqui iguais. Eu não vou poder permitir existir um guimarães.rubens@gmail.com 2 vezes. Ele não me permite definir como unique. Ou seja, isso aqui é uma chave candidata, né? Uma chave candidata a ser uma chave primária, ou uma chave secundária. Password hash é do tipo string, também não permite nulo. O provider aqui, né, que eu defino, é um campo booleano, tá vendo? Um campo lógico, sim ou não. Aqui eu vou dizer se ele é um prestador de serviço ou não, se o meu cliente, né, o meu usuário é um prestador de serviço ou não. Em outras palavras, em termos assim de negócio, ou seja, é o dono do salão, se for, ele é um prestador de serviço. Se não for, é porque ele é um cliente, um cara que vai lá cortar o cabelo. Tá? Eu registro aqui a data em que foi criado o registro e a data em que, eventualmente, o registro foi alterado. Tá? Wenderson. E esse down aqui, eu já expliquei para vocês, é para ele poder apagar a tabela. Ok? Beleza, então vamos lá. Finalizando aqui, tá? Deixa eu fechar esses arquivos aqui para não me confundir. Agora estamos aqui. Legal, muito bem. Olha, com as definições da tabela users concluída, nós vamos executar o sequelize a seguir. O Postgres deverá ser iniciado, caso não esteja por meio do seguinte comando, ou seja, não adianta eu tentar executar o sequelize se o nosso banco não for iniciado. Vocês lembram que o nosso banco, a gente trabalhou com Docker, não é isso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no prompt, ó, vou vir aqui no prompt, e vou fazer um Docker PS. Lembram desse comando? Docker PS, ele vai mostrar se tem algum processo do Docker em execução. Ele vai dizer que não, ó, tem um processo do Docker. Né? Mas nós sabemos que o nosso, digamos, a imagem que nós criamos no Docker chama-se database. Né? Então, para eu poder instanciar, para eu poder executar o meu banco de dados por meio do Docker, basta eu fazer esse comandinho aqui, ó, Docker start database, ó. Executei, agora o banco está em execução. Agora eu vou voltar aquele comando aqui do Docker PS, olha lá, o banco já está rodando. Vou ver aqui. O João Pedro que chegou. Beleza, então agora, ó, meu banco de dados está no ar. Tá ok? Eu já posso agora executar. Então, aqui na minha aplicação, aqui, gente, olha só. Eu comentei algumas coisas interessantes aqui. Assim, tipo assim, os problemas que eu tenho quando eu estou desenvolvendo, eu costumo anotar aqui para vocês saberem o que aconteceu comigo, se acontecer com vocês, né? Já deixo uma dica aqui. Olha aqui, Sandra, olha, eu tentei executar e a tabela luz não foi criada. Daí eu pesquisei nesse site aqui, ó. Fui quebrando a cabeça no Google até encontrar uma solução e verifiquei o seguinte, que para funcionar, ele tinha que ter essas dependências aqui. Tá? E quando eu ajustei isso aqui, pronto, resolvi o problema. Com essas configurações, tudo funcionou maravilhosamente. Então, o que eu faço agora? Olha só. Para a gente poder executar o sequelize, para que ele possa criar a tabela user. Então, vamos voltar aqui para a aplicação, vamos ver o seguinte, ó. Eu estou aqui, ó. Eu já tenho aqui a pasta Database Migration e já defini aqui a minha migration. Isso aqui, ó. Eu quero executar isso aqui. O que eu faço? Yarn sequelize DB Migration. Simples assim. Quando eu faço isso, ele vai executar esse carinha. Eu não vou fazer de novo, porque já executei na minha máquina. Mas o resultado que eu fiz foi esse aqui, tá? O resultado foi esse. Ele me mostra lá no prompt, quando eu executo aqui no prompt, ele me mostra esses comentários aqui. Ele falou, opa, executei o sequelize e tudo mais, e disse que ficou ok. Tá? A Dani falou o tempo que ele fez para executar a migration, beleza. Pois não. Uma pergunta. Aquelas dependências que você falou assim,
elas vão ser resolvidas com esse comando ou a gente vai... Deixa eu explicar de novo para você entender melhor. Olha só. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O que acontece? Essas dependências aqui, elas foram criadas quando eu utilizei aqueles comandos yarn, add, sequelize, yarn, add, sequelize, CLI, certo? Quando eu executo isso, o que acontece? Vamos relembrar um pouquinho aqui. Ó. Dentro desse arquivo packed.json, ele vai e cria as dependências. Ele cria essa dependência e, automaticamente, cada uma dessas dependências, que são projetos, ele vai e coloca aqui, dentro da pasta Node Modules. Já mostrei isso para vocês, né? Então, tem uma pasta aqui, Sequelize, Sequelize CLI, PG, tá? Só que é o seguinte, se eu fosse executar esse comando agora, nesse instante, certamente essa versão que eu tenho aqui não vai bater com a versão que vai ser instalada agora. Por quê? Porque o software evolui. O cara, as implementações que ele faz, esses numerozinhos aqui vão mudando. Por quê? Porque são as versões que ele vai mudando no software dele. E pode ser que alguma coisa que ele implementou já não funcione aqui com a minha aplicação. Foi o que aconteceu. Então, eu não preciso fazer nenhum tipo de instalação. Basta entrar aqui nesse arquivo packed.json e voltar com esses valores que eu deixei aqui. Ó, PG tem que ser 821. O Sequelize tem que ser 521.13. Sequelize CLI, que deve estar aqui embaixo. Ó. Aqui, ó, 551. Tá? É só voltar essas versões para esses valores e fazer novamente um yarn. Vem aqui embaixo, yarn. Por que eu faço um yarn? Porque o que ele faz? Ele vai baixar essas versões aqui. Ele ignora as anteriores e baixa essas versões. A partir daí, eu garanto para você que vai funcionar. Se você tiver com a mesma versão do banco que eu estou, como eu já mostrei na aula passada, utilizando essas mesmas versões aqui, a sua aplicação vai rodar, eu garanto para você. Agora, aquela história, Reinaldo, se você quer trabalhar com uma última versão, não tem problema nenhum. E se você encontrar um erro, o que você vai fazer? Fazer como eu fiz, cara. Não, não. Aquele comando é para poder criar a dependência. Ele cria a dependência, ele fala assim, ó, incorpora no meu projeto esse projeto aí. Mas quando você faz aquilo, o que ele faz? Ele pega a última versão, entendeu? Ele não pega essa versão aqui. E aí eu tenho que entrar manualmente aqui no arquivo packed.json e ajustar as versões. Entendeu? E é sempre assim, Reinaldo, isso que você tem que entender. Tudo, se você for fazer tudo do zero, ele vai pegar sempre as versões novas. Por isso que eu tenho que ter maior cuidado aqui. Entendeu? Por isso que eu não posso ficar me aventurando de toda aula ficar criando essas coisas, porque eu vou, como diz o outro, vou passar um carão aqui, o negócio, pô, não parou de parou de funcionar. Por quê? Pô, aí eu tenho que ter um tempo para poder pesquisar, testar. Não é isso? É a questão. Entendeu, Reinaldo? Se vocês quiserem ser professor de TI, Sandra, pensa e repensa. Tá? Porque uma aula de português, o cara dá a mesma aula 10 anos atrás, dá a mesma aula hoje. E informática, se ele fosse dar aulas 10 anos atrás, hoje ele está desempregado. Que há 10 anos atrás talvez nem exista mais o que ele vai mostrar. Entendeu? Então, quem quer ser professor de tecnologia de informação tem que levar isso em consideração, que não vai parar de estudar nunca, cara. Nunca. Então, vamos lá. Aliás, o próprio profissional, ele tem que estudar, né? Só que ele não estuda com a frequência de um professor, porque a Sandra, por exemplo, se ela instala um projeto lá, está funcionando, você vai manter aquele projeto funcionando, certo? Até um belo dia que surgiu uma versão muito boa, que você vê que tem uma funcionalidade muito legal, e você acha que vale a pena migrar, fazer um upgrade, né? Aí, legal. Mas você não é obrigado a estar se atualizando sempre, concorda comigo? Na empresa é assim, agora, sala de aula já é diferente, né? Eu já tive casos, João,
O aluno chegou, professor, pô, você não está ensinando isso? Pô, mas peraí. Calma lá, né? Assim, não é que surgiu uma coisa, uma novidade, eu já vou ter que entrar na novidade. Não é assim também que funciona. Não é verdade? Então, vamos lá. Bom, com as configurações de versões acima, o comando certamente vai funcionar. Tá? Então, executando isso aqui, Sandra, show de bola, cara, vai rodar. E aí eu vou mostrar para vocês que de fato funcionou. Já mostrei isso para vocês na semana passada, mas eu vou mostrar de novo. Eu vou abrir aqui o Postgre. É a Daiane? Ou é a Elite? Vou chamar aqui o Postbird. Lembra do Postbird, pessoal? O Postbird é o meu programinha cliente. É aquele programinha que me permite acessar o banco de dados. É como se fosse, fazendo uma analogia com o MySQL, seria o Workbench, tá, do MySQL. Então, olha, abriu essa tela, as configurações aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar para vocês que está batendo com o meu projeto, ó. Essas são do projeto, essa é do Postbird. Vou conectar. Já conectei. Olha aqui a tabela de usuários criada, olha. Olha aqui. Do jeitinho que nós definimos aqui, ó. Do jeitinho que eu defini aqui, ó, está definido aqui. Tá? Então, a execução daquele comando, ele criou essa tabela. Tá? E, de quebra, ele criou essa tabela sequelize meta. Esse sequelize meta nada mais é do que uma tabela que vai indicar o seguinte, ó, você executou um comando para criação de usuário, certo? É uma espécie de um log de execuções, tá? De banco. Muito legal, né, gente? Muito legal, né? Muito bacana, né? Com isso eu tenho uma documentação de tudo que eu faço com o meu banco. De todas as implementações que eu faço nele. Muito legal. É exatamente isso que eu falo aqui, essa tabela sequelize meta. Armazena todas as migrations já recebidas pelo banco de dados. Legal. Aí, se eu quisesse desfazer, eu faria o yarn sequelize db migrate undo, que ele desfaz. E ele desfaz a migration. Tá? E aí, aquela história. Sempre eu tenho que executar aqui o meu Docker e mandar subir com a imagem do meu database, para poder trabalhar com o meu banco de dados. Ok? Uma coisa que eu quero que vocês tenham sempre em mente é o seguinte, se eu estou aqui na minha máquina de desenvolvimento, que eu estou brincando, estou trabalhando, beleza. Agora, no momento em que eu pegar e jogar isso aqui na produção, cara, isso aqui vai ficar rodando 24 horas. Né? Essa API vai ficar rodando. Isso aqui, ó, vai ficar rodando 24 horas. Aliás, eu não vou nem rodar usando o VS Code mais. Eu vou lá no prompt lá de comando e vou mandar executar. Nos servidores que ficam assim 24 horas rodando, existem alguns arquivos chamados arquivos em lote, que recebem o nome de shell, que fazem essa execução de forma assim automática. Se a máquina der um pique de luz, a máquina cair, por algum motivo, é muito difícil isso acontecer, porque normalmente as instalações têm no break, né? Não permite que a máquina caia, né? Você sabe muito bem disso, né, João? Eu trabalho lá na empresa, lá na Unimed, né? Você sabe que seu servidor lá não pode parar, né? 24 horas. E se cair, tem que ter um suporte lá para imediatamente subir o servidor. Então, vocês entendem muito bem o que eu estou falando, né? Beleza, Daiane. Bom, então, eu vou parar por aqui. E o que a gente fez, até o ponto da aula de hoje, foi criar a nossa tabela. Claro que eu, inclusive, já executei o outro comandinho da semana que vem, que eu criei esses registros aqui, ó. Só que isso vai ficar para a semana que vem. Hoje eu vou parar nessa parte aqui do sequelize. Tá bom? E eu vou dar uma interrompida aqui na gravação para a gente conversar um pouquinho mais sobre as dúvidas e os próximos capítulos, né, das nossas aulas. Tudo bem? Então, estou encerrando por aqui, para não estender o vídeo, e a gente conversa daqui a pouco.